Hoje nós temos em torno de um terço da população do nosso país, aproximadamente estamos falando de 70 milhões de pessoas que vivem em condomínios. Também o levantamento do Secov traz que em torno de um terço das ações judiciais são relativas a condomínios. Eu digo sempre, o advogado condominial ele tem que se atualizar não só na questão jurídica, mas em outras questões realmente importantes que ele vai enfrentar aí esse desafio no dia a dia dos condomínios. Olá! Começa agora mais um Conversa Legal, um espaço de diálogo sobre os principais temas do mundo jurídico. E hoje temos um tema super interessante: advogando em direito condominial. E comigo, Dr. Anderson Machado, professor na área, um advogado especialista nessa atuação, também presidente da Comissão Nacional da ABA de Direito Condominial e também do Conselho Federal, membro do Conselho Federal na mesma especialidade, e tem também especialização nesse tema do direito civil, direito imobiliário. Doutor Anderson, um prazer ter o senhor aqui conosco, falando desse tema tão intrigante, diferente, que a advocacia precisa conhecer melhor. Muito obrigado, agradeço imensamente o convite, doutora Thaís, é um prazer grande estar aqui no programa Conversa Legal e vamos debater, trazer novidades, a importância, mostrar para os advogados, para a advocacia, realmente a relevância do direito condominial, que cada dia toma mais espaço no mercado. Então, vamos aqui trazer um pouco da minha experiência para a gente poder fazer um bate-papo bem legal aqui e com isso trazer outros advogados aí para realmente estarem atuando na área, né? É sempre uma alegria grande. Maravilha! Antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Como que foi aí sua caminhada no direito até chegar nessa especialidade? Foi muito bacana, né? Alguns anos atrás, eu tive algum contato na área imobiliária, principalmente com a parte das imobiliárias, com o Cresce, e comecei a atuar nessa área. E diante de verificar que os condomínios iam morar em condomínio e ver condomínios com tantos problemas, tantas situações e tantas questões que envolviam temas jurídicos, e eu comecei a ter um olhar e voltar esse olhar ao condomínio. Então, diante disso, comecei a participar de congressos, né, já que existia uma movimentação de alguns advogados especialistas, principalmente em São Paulo, onde nós temos uma grande quantidade de condomínios. Comecei a me empenhar nessa área, participar de inúmeras assembleias, e dentro disso comecei a ver que o Distrito Federal faltava realmente advogados que atuassem de forma especializada na área. E com isso tive até um prazer grande de conversar com o Dr. Juliano, na época presidente, né, da nossa seccional, e falei do projeto que eu tinha, o desenvolvimento do estudo que eu fazia nessa área de direito condominial, e fizemos uma apresentação e com isso levamos as aulas à Escola Superior de Advocacia. E como professor, já estou lá ministrando aula há 6 anos, comecei a trazer essas premissas, né, do direito condominial. E muitos advogados, né, viram como isso não é uma matéria, nem uma especialidade ainda nas universidades, nas faculdades. Muitos advogados começaram a sentir realmente uma necessidade de especializar. Então eu criei um curso, hoje ele é um curso que tem 36 horas de aula, na qual a gente traz todas as premissas em relação à atuação do advogado nesse nicho tão importante e que no ano de 2020, no ano de 2021, com a pandemia, né, as pessoas dentro dos seus condomínios, então se gerou inúmeros problemas que eles não estavam preparados, tanto os síndicos, moradores, e aí nada melhor do que uma atuação preventiva do advogado que realmente possa trazer essa segurança jurídica aí para os condomínios. Então foi muito bom, é um mercado em expansão, nós hoje temos um mercado que cada vez cresce e consegue enxergar os síndicos a importância realmente de um advogado especializado nessa área. Muito bom. E nesse momento de dificuldade, né, que a gente tem passado na advocacia, sim, é muito bom a gente poder falar de nichos que ainda tem espaço, né, para aqueles profissionais que quiserem se especializar. Verdade. E aí eu preciso que você nos explique como é esse universo, esse ramo do direito condominial. Olha, são muitas questões, né? Eu digo que um advogado, que por mais que ele seja um especialista da área, ele tem que ter uma atuação muito abrangente. Em que sentido? Então, por exemplo, hoje nós temos em torno de um terço da população do nosso país, aproximadamente estamos falando de 70 milhões de pessoas que vivem em condomínios, que gira em torno de 165 bilhões de reais por ano os condomínios. Falamos aí em torno de 400 mil síndicos. Então, dá para se ter uma dimensão diante de um complexo, né, e umas situações que você envolve diversas searas no direito condominial,
tais como em questões que envolvem contabilidade, a própria parte jurídica, obviamente, questões administrativas, auditoria, dentre outras situações, engenharia. Então, o advogado, hoje ele tem que ter uma visão ampla diante de uma especialidade e, claro, uma vivência muito prática. E os cursos que a gente ministra, que a gente passa para os alunos, é justamente trazer essa parte prática, né? Como atuar. Muitos a gente sabe que condomínio antigamente, eles atuavam de uma forma de procurar o advogado quando tinham alguma lide, no sentido de o condomínio, um morador, né, ingressar contra o condomínio, ou o condomínio precisar de um advogado, ou apenas para uma cobrança, né, das taxas condominiais. E é muito mais do que isso. Então foi essa especialidade, e aí sim que eu digo que a advocacia, ela, cada vez mais ela entra numa seara de um crescimento e um diferencial para aquele advogado que atua no mercado de forma preventiva. Então por que não atuar no mercado condominial de forma preventiva? E é esses aspectos que nós estamos trabalhando, ensinando e trazendo aí para que os advogados realmente tragam e tenham esse nicho aí e cada vez maior. E como eu falei, né, realmente esses 2 últimos anos, os advogados da área, diante desses acontecimentos que nós tivemos, teve realmente um respaldo e estão tendo um reconhecimento do mercado. Nunca se falou tanto em condomínios como tem se falado ultimamente, né? Que as pessoas enclausuladas, vivendo em condomínios, realmente precisam de um apoio cada vez mais para que a gente consiga trazer essa segurança jurídica. E é uma oportunidade aí para nós da advocacia. Sim. E aí eu te pergunto, qual é a relevância do advogado, da advogada, no mercado de condomínios do DF? Diversas, né? A gente eu tenho conversado muito com os alunos, com as pessoas que a gente está sempre trabalhando com os advogados. Primeiro, eu sempre digo que a gente fala de uma maneira ampla, trazer uma segurança jurídica. Ou seja, hoje, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, hoje em São Paulo também, o levantamento do Secov, traz que em torno de 1/3 das ações judiciais são relativas a condomínios. Isso falando a nível São Paulo, Distrito Federal. Nossa, muito, hein? Muito. Então, claro que isso envolve também ações de cobrança, dentre outras. Então, se gera uma situação que a gente sabe que o judiciário hoje está, né, lotado de processos, situações que realmente trazem uma dificuldade, né, tempo. Então, a gente tem trabalhado, como eu falei, de forma preventiva, no sentido de trazer esse mercado essa segurança. Eu digo sempre que a segurança é muito importante. O advogado ele também tem que ter dentro de condomínio uma seara e entender quais são os conflitos, que nós trabalhamos com questões que envolvem animais, barulho, garagem. Então, o dia a dia de condomínio é muito complicado, né? E a gente sabe que essas premissas e as decisões judiciais, elas estão assim cada vez mais rápidas, no sentido de muitas convenções, regimentos, que são os documentos constitutivos do condomínio, não conseguem acompanhar a celeridade hoje que realmente as coisas acontecem. Então, nós temos decisões, como tivemos no STJ, sobre aplicativos, no caso do Airbnb, sobre a questão que envolve animais, condôminos inadimplentes, dentre outras questões que a gente realmente precisa orientar e estar atualizado. Eu digo sempre, o advogado condominial ele tem que se atualizar não só na questão jurídica, mas em outras questões realmente importantes que ele vai enfrentar aí esse desafio no dia a dia dos condomínios. E quais são os principais impasses que os advogados hoje enfrentam para atuar nessa área? Pois são diversos, e aí é onde a gente realmente precisa contar com a ordem para poder ver e analisar os direitos dos advogados. É muito importante, porque eu quando entrei no mercado e comecei a ministrar essas aulas na ESA, eu percebi o seguinte, que os advogados faziam os cursos muito interessados, turmas lotadas, e muitos depois me procuravam, né, ou através de mensagens, outra vez pessoalmente, e diziam assim, doutor, nós estamos com uma dificuldade muito grande de entrar no mercado. E claro que, pela experiência que eu já tinha no mercado, eu comecei a perceber que muitas empresas que não são escritórios de advocacia, hoje tomam essa fatia do mercado, o que nós temos que realmente lutar e evitar que isso aconteça. Isso é uma bandeira importante que a Ordem dos Advogados tem que assumir, porque é uma prerrogativa nossa da advocacia. Perfeito. Cuidar dessa parte jurídica e não pode aí que outros façam, né? E o pior, né, fazendo a questão não só disso, doutora, como fazendo aviltamento de honorários, muitos dos casos, empresas que não têm advogados especializados na área, oferecem gratuitamente o serviço jurídico. Nós temos aí uma contravenção, faz o combo, o tal do combo, e eu digo sempre que o combo ele é bom para sanduíche, pizza, mas não é bom para condomínio. E eu digo, ainda mais pelos conflitos éticos que geram. Nada. E a gente sabe que isso traz as premissas e as dificuldades. Então, são situações que nós temos que enfrentar, temos que combater essas empresas, e são inúmeras. Hoje elas detêm a maior fatia dos condomínios, né, e realmente trazem não só uma questão de uma infração a nível do estatuto da ordem, os advogados que também estão cometendo isso, é uma contravenção penal, porque isso está caracterizado já como exercício legal da profissão, né, dessas empresas que oferecem esse tipo de serviço e não podem oferecer,
Dentre também uma questão ética, porque eu sempre digo, se você tem uma empresa, uma administradora, uma contabilidade, uma garantidora que oferece um serviço jurídico, e cadê o advogado que vai realmente atuar para o seu cliente, que é o condomínio? Então ele está oferecendo duas coisas ao mesmo tempo que vai gerar um conflito aí, com certeza. Nem pode, né? No Código a gente não pode misturar advocacia com outros ramos no mesmo objeto. Por isso é muito importante a gente trazer a OAB para a gente que a gente possa realmente lutar pelo direito dos advogados. Isso mesmo. E quais seriam os principais projetos para que a gente possa aí expandir, ter um crescimento desse mercado de atuação dos advogados? O que nós poderíamos fazer aí? Muitas coisas, né? Nós sabemos hoje nós temos no Senado, tramitando no Senado, na Câmara Federal, em torno de 15 projetos de leis, né? Vários trabalhos com a Assembleia Virtual, trazem aí questões que envolvem, por exemplo, agora uma PL 1513, que fala da questão da obrigatoriedade, da necessidade da assinatura do advogado no registro dos atos constitutivos do condomínio, nós estamos falando de convenção e regimento, dentre outras coisas que nós pudemos acompanhar esses PLs. Já acompanhei também um PL, o 548, o 348, que pela OAB pedimos para debater, né, através das comissões de Constituição e Justiça, através das audiências públicas. E aí são questões que envolvem a área do direito, obviamente, do direito condominial de forma específica, e nós temos que trazer, né, e a Ordem está acompanhando através dos advogados, dos especialistas, as comissões, para que realmente vejam os interesses nesse sentido, não só da advocacia, também como do nosso cliente, que é o condomínio. Então, por exemplo, eu vou citar aqui o PL 1513, que hoje está sendo muito debatido, né, do deputado Fábio Trade, na qual apresentou o projeto, na qual realmente vai trazer essa segurança jurídica para que os advogados hoje, sendo os documentos, a lei maior do condomínio, que é a convenção e o regimento interno, sejam elaborados e assinados pelos advogados, o que vai se trazer já uma premissa muito importante de uma segurança que realmente o direito condominial precisa e esses advogados têm que acompanhar. Então é muito importante uma atuação dentro do Congresso para que a gente consiga fazer valer aí essa legislação, garantindo a nossa prerrogativa, garantindo a nossa atuação. Por isso que a Ordem ela tem também que ter esse papel dentro do Congresso, acompanhando toda a legislação que trata dos assuntos que interessem a advocacia. Exatamente. Por isso que é muito importante a gente estar juntos, nos unirmos, a classe da advocacia, né, os advogados que querem atuar, tem realmente um nicho muito grande, vamos nos unir para que a gente possa ter força e aí sim, fazendo que esses projetos sejam devidamente da forma como devem ser aprovados. E quem está aí se interessou pelo tema, ou já estava interessado, agora está mais ainda, quais são as dicas que você daria para a advocacia que quer atuar nessa área? Seja em relação aos clientes, seja em relação ao contrato, seja em relação à atuação? Primeiro, eu falo procurar bons cursos. Hoje nós já temos cursos de pós-graduação, que na minha época ainda não tinha, tive que correr atrás, temos bons livros, né? E realmente o advogado especializar nessa área. Segundo, ver a prática. Eu digo que o condomínio, a parte do direito condominial, os livros não trazem, alguns cursos não trazem, mas viver o condomínio, né? Principalmente no que tange às assembleias condominiais, que são as verdadeiras escolas práticas do direito condominial. E, claro, trazer aí, unir, né, chamar os advogados para que realmente vejam esse mercado tão amplo, né? Nós estamos falando, como eu disse inicialmente aqui, em torno de 400 mil condomínios. Então, é um mercado que, assim, tem aberto realmente portas para a advocacia. E eu vi também que nesses últimos anos, realmente, inúmeros advogados aí estão se especializando. Já conheço diversos, Brasil afora, né, diante de palestras e cursos que nós ministramos aí nas seccionais, nas subseções. Então, fortalecer que as OABs, as seccionais, possam realmente constituir advogados que estejam à frente, entendam o direito condominial, né, para que realmente chamem e conclamem outros advogados a participarem das comissões e verem realmente que o mercado está aí e realmente a especialização é importantíssima e que realmente traga esse viés aí, reconhecimento dessa área cada vez maior. Muito bom, quero agradecer muito, doutor Anderson, aprendi muito contigo hoje. Vi que é uma área importante, que a gente tem sim que falar mais, tem que trazer a advocacia para conhecer esse ramo de atuação. E é muito bom ter professores empenhados em passar, transmitir esse conhecimento, porque é isso, a advocacia tem espaço para todo mundo, não é? A gente tem que ter qualidade nessa prestação e para isso a gente precisa de formação. Então, agradecendo e dizer que está convidado aí para outras oportunidades
viu? E pode contar comigo aí nessas empreitadas. Obrigado, doutora Thaís, é um prazer novamente, estou à disposição. Como professor já há muitos anos, né? Eu comecei a atuar na área do direito não tem tanto tempo, mas já atuava em outras áreas, mas sempre ministrando aula. Então eu digo que passar conhecimento é sempre bom. Muito obrigado, estou à disposição e vamos lá, vamos nos unir aí, trazer essas premissas e lutar pela advocacia condominial, que eu tanto estou aí empenhado no dia a dia dos condomínios aí para a gente trazer essas questões e envolver, claro, a segurança jurídica. Muito obrigado pela participação. Maravilha! E quero agradecer você que nos acompanhou hoje, aprendeu também mais sobre essa área super interessante, pouco debatida e que merece que a advocacia aí tenha um olhar especial. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Nos encontramos na próxima. Até logo!